licença de hoje quero falar com você de um assunto um tanto complexo mas muito presente na nossa sociedade. Eu vou começar a falar com você sobre alguns sintomas, tá? E você vai conseguir entender e interpretar. Por exemplo, o auto-boicote acontece o seguinte, alguns poderiam dizer assim, desejo oculto de procrastinar, às vezes eu também chamo assim. É como se houvesse dentro do ser humano uma força que o levasse para trás. Que ele trabalhasse, tá, de todas as formas, contra o próprio projeto. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, José era um funcionário muito bom de uma empresa. Dentro do seu limite, dentro da sua situação, uma pessoa muito boa e com muita capacidade. Mas o gerente percebia que ele tinha chance de crescer e que ele tinha condições de ir muito mais além. Só que ele sempre ficava ali meio comedido em todos os seus afazeres, fazia tudo com muita competência. Então abriu-se uma vaga para gerenciar um outro departamento da empresa. E o gerente chega para ele e diz assim, olha José, é o seguinte, vai ter essa vaga e a prova vai ser no sábado, né? E você precisa fazer, porque você precisa crescer, sua família aumentou, você precisa comprar uma casa própria, né? Sua esposa, né, tem dificuldades e tudo, orçamento apertado. Tá bom, José ficou muito animado pela credibilidade do gerente dele, né? Essa confiança, de achar que ele era capaz de assumir um outro encargo numa outra área, departamento da empresa, e isso é no sábado. Tudo bem, como foi na segunda-feira, ele recebe a notícia, tal, na terça, ele começa a ter aquele friozinho no estômago, né, que é muito comum, aí conversa com a esposa e tal, a esposa anima, fica toda animada, né, como toda mulher, né, com essa projeção. Na quarta ele já começa a ter insônia, na quinta ele já começa a ter um desarranjo, aí já foi para o pronto-socorro e tal. Quando foi na sexta, ele levanta de cama. Consequentemente, no sábado, ele não foi fazer a prova. Então, não passou por departamento. Quando foi na segunda-feira, ele estava novinho em folha. O gerente chegou para ele e falou assim, mas José, você passou mal, passei muito mal, muito mal, muito mal, não sei o que aconteceu comigo, mas hoje levantei ótimo. Por quê? Porque saiu o peso, a cobrança. Aquela situação de melhorar, aquela situação de alcançar, foi um jugo. Por quê? Porque José é competente, José tem capacidade, mas José não tem autoestima. José não tem uma identidade formada sobre si mesmo. José tem uma doença chamada desejo oculto de procrastinar ou auto-boicote. Tudo na vida que fala de José para crescer, ele não acredita e não confia. E hoje nós vivemos numa sociedade muito presente com respeito a tudo isso. Pessoas que se adequam a situações bem diminutas, comparadas à sua capacidade, comparado ao seu perfil, porque elas mesmas não acreditam no que são capazes de fazer. Elas mesmas não confiam naquilo que Deus, naquilo que elas possuem. Esse auto-boicote é muito presente na vida de muitas pessoas que trabalham para se auto-boicotar. Faz coisas para que possa não dar certo, não funcionar, não acontecer. Por medo de responsabilidade, não porque não sejam responsáveis, mas porque a responsabilidade às vezes é um jugo. E se eu falhar? E se eu não der certo? Quem eu vou decepcionar? Então fica como uma sombra. Se eu falhar, eu vou decepcionar alguém. Se eu decepcionar alguém, eu não consigo lidar com a crítica. Por quê? Porque críticas anteriores, meio confusa, né? Mas eu vou explicar. Críticas anteriores não foram bem administradas. Criança recebe crítica, crítica, crítica. Não consegue administrar. Gera-se um comportamento e uma identidade mal formada. Gera-se complexo de inferioridade. Cresce com auto-boicote. É capaz, é inteligente, é responsável, é funcional, só que tem medo de aumentar o seu planejamento funcional, por quê? Vai que decepciona. Recebo uma crítica, não consigo lidar com a crítica, não consigo lidar com a anuência de um elogio, não consigo lidar com o desagrado das pessoas. Então eu prefiro não fazer porque eu tenho dificuldade de lidar com o desagrado. Já viveu isso? Ou já viu isso em alguém? Né? Então, ajude quem vive assim. Ajude quem precisa da sua ajuda. E se você vive isso, você precisa se cuidar.
porque você vai terminar os seus dias frustrados, sem conseguir pôr em prática nem 30% do seu potencial. É uma pena pessoas que se auto-boicotam. É uma pena pessoas que trabalham para se embaraçar de propósito. É inconsciente, mas é real. Não importa se é inconsciente, o importante é que é real. Ajude-se, faça alguma coisa. Se você identifica qualquer vestígio de auto-boicote, faça algo por você, eu te peço. Até o próximo Essência.